Cantos de trabalho, quem nos faz é o capricho. Em rodas clandestinas nos trataram como bicho. Caxambu, partido alto, nunca foi a vadiagem. Desce o trem lá da central, por favor, abram passagem. Vai como bode, barracão da Dona Esther. Pedir benção pra maninha, renovar o nosso axé. Dele tem muita lembrança. É um homem formidável, onde ele chegava, trazia a paz, a felicidade, como ele sempre foi, entendeu? Muito querido, não saía daqui, também sempre junto de nós, Dona Esther. Ele passava um pouco de necessidade, né? Salvo que minha tia Dona Esther geralmente pegava eu, meu irmão Huguinho, e pegava para levar uns sacos que tinha de mercadoria, arroz, feijão, alimentícios para levar para ele e a Dona Elisa fazer o sustento. Ele era muito bom. Onde ele chegava, se tivesse brabeza, acabava tudo. Ele é uma pessoa de palavra amiga, confiante, tá? Legal, tranquilo. Com ele não tinha confusão. Ele era uma pessoa, onde chegava, se tivesse um ambiente mais ou menos, ele pedia um certo silêncio e transportava para o lado bom. Deixo aqui minha canção a quem por nós muito já fez em forma de gratidão. Ele era um cara visionário, né? Ele via o samba como ninguém via até então. A necessidade do negro, do sambista, se colocar visualmente no mesmo nível das demais camadas da sociedade. A questão de buscar o respeito das pessoas para o samba, a partir do momento que ele ia na casa das famílias, pedir autorização para as filhas poderem desfilar, poderem frequentar os desfiles, né, os sambas, e depois as devolvia intactas para essas famílias. A partir do momento que ele, Dodô, acho que com 17 anos, talvez, não lembro exatamente qual a idade dela, mas ele vai pedir a Dodô que seja a porta-bandeira da Portela. Então, é a questão da inclusão. E ele sentia a necessidade, percebia que tinha que ter mulher no samba. A imagem da mulher no samba é difícil, né? Porque as pessoas, antes de olhar para o que você faz, para o seu trabalho, ela olha para o seu corpo, a sociedade em si. Então, é uma luta diária. Senhoras e senhores, rufem os seus tambores na viagem do tempo pra relembrar os sabores que vivo. Enquanto estive pelo samba, me doei inspiração pra Hollywood e até o Walt Disney Rei. Letras em canções, orgulhos versus cordões, prazeres sem soluções, escravos, condenações, contexto que se compõe com o corpo todo coberto. É cantar pra não chorar de um povo recém-liberto. Paulo, meu nome, mandaram me chamar, renasci pra repensar e comprovar o meu destino de criar um carnaval com Caetano, me rufino, entre índios, argentino, Em meados de 1941, ele já tinha brigado com a Portela. Mesmo assim, quando o Walt Disney veio ao Brasil como parte da política da boa vizinhança dos Estados Unidos, ele esteve presente. Ele recebeu o Walt Disney
que estava acompanhado do seu desenhista. E quando o Walt Disney retornou aos Estados Unidos, surgiu a figura do Zé Carioca, que tem as características de qualquer sambista, mas tem muito das características dele, né? Dos traços físicos, da forma de se vestir, da forma de caminhar, né? Isso é algo marcante. Foi a vadiagem, desce o trem lá da central, por favor, abram passagem. Conheço. Praticamente a pessoa que criou as escolas de samba, né? Principalmente a Portela. E um grande sambista que na época era muito recriminado e lutou pelo nosso samba. O Centro Comunitário surge em 14 de junho de 1998, mas a ideia do Centro Comunitário surge um pouco antes, quando um grupo de moradores aqui de Oswaldo Cruz começa a ficar incomodado com a galera que fala assim, mora onde? Mora em Madureira. Ele fala assim, ué, como Madureira? Isso aqui é Oswaldo Cruz, tem uma história brilhante. E a partir daí a gente foi percebendo a história linda que esse bairro tem e os seus moradores. E uma delas é muito interessante, que fez com que a gente desse o nome do nosso espaço. Foi justamente quando eu conversando com o seu Manassé, ele contou pra gente. O Cartola era um cara muito forte, grandão, um nego muito valente. Ele vinha aqui para Oswaldo Cruz na roda de samba, aí ele chegava antes, ele perguntava, ele tá aí? Aí o pessoal falava, tá. Aí ele, ponto. Era pés e pescoço vestido. Aí era uma roda de samba autêntica. Meu nome é Sebastião Santos de Oliveira. Eu sou filho do Tiãozinho Sebastião Santos de Oliveira, neto de Dalila dos Santos de Oliveira. E meu avô caiu no esquecimento. Era uma época em que os sambistas eram perseguidos, discriminados. E ele, mais que qualquer outra pessoa na época, conseguiu promover a circularidade cultural, né? Ele tinha voz, era ouvido. E era ouvido não só pelos sambistas, mas por todos os setores da sociedade. E isso era muito importante naquela época. Isso fez com que, da mesma forma que o trem, que vai e vem do subúrbio em direção ao centro, a cultura também circulasse. A cultura dos sambistas fosse conhecida pela elite da Zona Sul, pela pessoas de todas as partes da sociedade, né? E ele é muito importante por isso, né? Por promover essa circularidade cultural, por ser o traço de união entre duas culturas. Por isso, eu acho que o ideal de escola de samba que prevaleceu, a escola de samba que sempre foram associadas à violência, né? O ideal de escola de samba que prevaleceu e que hoje se consolidou como símbolo de brasilidade, símbolo de identidade nacional, foi o ideal de escola de samba que ele imaginou. Ele queria realmente fazer algo para transformar aquela ideia que tinha, aquela ideia tacanha de achar que o samba era coisa do gueto, que não era uma cultura nossa, que não tinha nossa raiz, não tinha nossa história. Porque esse cara ele não foi apenas uma pessoa que pensou no samba, ele pensou no samba como inclusão social, ele pensou no samba como organização, se organizar. Não é à toa que você deve conhecer aquela música, Cidade, quem te canta é um sambista, anteprojeto de artista, seu grande admirador. Ele gostava da cidade e gostava do samba. Então, nós devemos ao Paulo o ritmo, mas também o processo de organização comunitária da Zona Norte como um todo. Então, todos os vivas a Paulo Benjamin de Oliveira. É isso que eu me identifico nessa luta, a minha luta com a luta de Paulo da Portela, antigamente. Para sempre nossos corações, prova de gratidão. Uma praça Paulo da Portela, no subúrbio, na rua, na malandragem, na cultura, na intenção, sabe? Não é nem vontade, que vontade daí passa, na intenção mesmo de se manter, de manter uma cultura viva, sabe? De tornar viva a memória do samba. Apesar de eu ser rap, eu vivi aqui, cara. Nasci aqui em Madureira, sabe? Nasci aqui, eu cresci com a Portela. E manter viva a memória do Paulo, porque se eu mantenho viva a memória de Paulo, eu mantenho viva a Portela, não só eu, como todo mundo. Mantenho vivo minha história. Porque infeliz é aquele povo que não tem sua história registrada, sabe? E a gente se encontra assim, na vida mesmo, sabe? No dia a dia, no subúrbio, na Zona Norte, nos orixás, nos camelôs,
no samba, no funk, no rap. É aqui que a gente se encontra, em Madureira. Benjamin de Oliveira é Paulo, o professor. Senhoras e senhores, rufem os seus tambores na viagem do tempo pra relembrar os sabores que vivo. Enquanto estive pelo samba, me doei. Inspiração pra Hollywood até o Walt Disney. Letras em canções, orgulhos versus cordões, prazeres sem soluções, escravos, condenações, contexto que se compõe com o corpo todo coberto. É cantar pra não chorar de um povo recém-liberto. Paulo, meu nome, mandaram me chamar. Renasci pra repensar e comprovar o meu destino de criar um carnaval com Caetano e Rufino. Não entrei em desatino porque sempre fui sincero. Paulo da Portela não morrer, viverá para sempre nossos corações.